Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast de segunda-feira, né? Já está virando rotina, Alex, nosso terceiro podcast. Eu tava ansioso já. Gente, já tava ficando pensando assim, meu Deus do céu, o pessoal assim, ó, tá pedindo toda hora, mais podcast, mais podcast, mais podcast. Esses dias teve um cara que mandou o seguinte, olha, tô escutando vocês correndo meus 5 quilômetros, por quê? Porque ele tá vendo os vídeos da XP Educa e do Método P8, onde a gente fala o quanto que é importante o hábito, né? Então ele vai lá, corre os 5 quilômetros dele e já aproveita e escuta o nosso podcast. Não, que bom, tomara que ele esteja correndo mesmo os 5 quilômetros, né? Pois é, muito bem. Tomara que esse 5 km esteja sendo cumprido, né? Pessoal, muito bom a gente estar aqui conversando mais um pouquinho, tá? Eu queria dizer para vocês que hoje, quando a gente pensou no título do nosso podcast, para a gente poder conversar, trocar uma ideia, né? E trazer esse assunto à tona, a gente pensou assim, meu Deus, mas o que as pessoas gostariam de ver, o que elas gostariam de ouvir, de enxergar, que poderiam utilizar no dia a dia delas a partir de amanhã? Porque, querendo ou não, Alex, esse podcast sai na segunda. Cara, tu ainda tem terça, quarta, quinta, sexta para fazer muita coisa. Muita coisa. E para alguns tem até o sábado. E para alguns tem até o sábado. E daqui a pouco, o que pode estar acontecendo aqui? Isso pode ser um pedido de socorro aí seu desse lado, tá? E foi por isso que a gente pensou no título desse podcast. Então, assim, ó, já pega papel, pega caneta se você não estiver correndo, igual o nosso amigo aí disse que ele faz, né? E começa a estudar, porque vocês vão aprender hoje um pouquinho sobre o que você precisa para ser promovido. O que você precisa ter para ser promovido? É isso que as pessoas querem saber, né? As pessoas que vêm conversar com a gente, as pessoas que nos mandam mensagem. Poxa vida, eu quero ser promovido, mas o que eu preciso ter? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso começar a colocar para dentro do meu coração, da minha pessoa, para que eu consiga sim ser promovido? Até porque eu vejo assim do pessoal que conversa bastante com a gente, não só não é de hoje isso, é de muitos anos de gestão. As pessoas, elas têm uma falta de clareza. O que eu preciso? Ninguém sabe exatamente. Acham que é trabalhar mais, é estudar, não que estudar não seja importante, mas é estudar tecnicamente mais profundo, ser o melhor técnico. E não é bem por aí. E as pessoas, elas começam perdidas, né? As pessoas, elas começam, obviamente, pelo novo, por saber o que é, por como vai organizar. Então, elas começam motivadas, só que, assim, elas não entenderam ainda que a motivação não vai levar elas tão longe, assim. A motivação vai chegar num ponto onde ela para, ela chega ali, ela não evolui, ela bem pelo contrário, ela simplesmente fica estagnada, né? E aquilo ali começa a frustrar, começa a piorar, baixa rendimento, e muitas vezes, inclusive, essa pessoa chega a ser demitida. Exato. Então foi por isso que a gente pensou nesse podcast, tá? Podcast direto, prático e objetivo, onde você vai aprender o que você precisa ter, né? Como você vai se organizar aí para conseguir ser promovido. Alex, na tua visão, tá? O que você acha que a pessoa teria que ter como um primeiro tópico para ela poder ser promovida? Bom, vamos lá então. Vou falar primeiramente não só na posição de quem já foi vários anos gestor de RH, mas também como empresário. O que eu observo num funcionário para decidir se ele vai ou não ser promovido? Por óbvio que quando são cargos de uma natureza assim mais técnica, existe uma coisa chamada pré-requisito que não tem como desvincular. Por exemplo, o cara quer ser contador, ele precisa ser formado em contabilidade. Então, isso daí é um requisito básico para ele ser o contador. Agora, ele quer ser o supervisor da contabilidade, bom, aí ele vai ter que, além de ser contador, além de ter a hard skill, que a gente chama, que é aquela habilidade técnica bruta de ter a parte lógica, a parte analítica, vai ter que... em qualquer livro ele consegue, né? Qualquer livro, qualquer faculdade, qualquer cursinho ele vai conseguir. Ele vai precisar de um conjunto de habilidades que nós chamamos em RH de soft skills, que são habilidades comportamentais. E isso não é todo mundo que tem, não. Vou te dizer assim, que de cada 10 pessoas, talvez uma se destaque por possuir um conjunto muito específico de habilidades chamadas soft skills. São aquelas comportamentais. Relacionamento interpessoal, inteligência emocional, imagem, postura, tu sabe que assim, ó,
hard skill, né? Hard vem de duro, né? Duro. Soft de macio, né? E olha que engraçado, na sua jornada profissional, tu precisa mais de habilidades macias do que as duras. Como assim, Gabriel? Assim. Se você cumpriu os pré-requisitos, eu vou te dar um exemplo, tá? Você aí da área, sei lá, do direito, vai, que tá nos assistindo. Aí, ó, Alex, da área do direito, tá? Tamo junto. Sem sombra de dúvidas, tu conhece o artigo 5º. Vocês Se não passam conhece, pelo devia artigo conhecer. 5º da Constituição. Você passa por eles, tá? Mas eu vou querer agora que tu me elenque as 27, tu aí que tá me assistindo. 27 direitos e os 30 e as 32 obrigações que você tem lá. Você não sabe. Você não vai ter decorado tudo isso. A não ser que você seja um bom concurseiro, e olha lá, tá? Porque assim, o artigo 5º é enorme. Idética. Né? Exato. O artigo 5º é enorme. Você não vai conseguir. Você sabe o que ele significa. Ele versa sobre os direitos e as obrigações de todo cidadão, etc, etc, etc. Agora, você não vai ficar aprofundando. Além é o seguinte, né? Você vai lá, você tem jurisprudência com base em alguma coisa no artigo 5º, você tem alguma doutrina com base em alguma coisa no artigo 5º. Só que, gente, as pessoas param tanto tempo focado em querer decorar artigo 5º, decorar jurisprudência, decorar doutrina, né? E ela esquece de olhar para aquilo que realmente pode fazer a diferença na vida dela. É porque aí que tá, as universidades, as faculdades, as escolas não preparam as pessoas para habilidade soft. Pro dia a dia, para aquilo que realmente pode fazer a diferença na vida dela. Então, eu quero... Você do direito pode ter entendido. Você aí da contabilidade. Poxa vida, é óbvio que tu sabe fechar um balancete. É óbvio que tu sabe a diferença de um ativo de um passivo. É óbvio que você sabe fazer o método da partidas dobradas. A diferença entre competência e caixa. A diferença entre competência e caixa, você sabe. Agora sim, ó, você parar e desenvolver as suas soft skills, isso é mais difícil. Isso mexe com a tua estabilidade como ser. Então é por isso que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir evoluir nesse sentido. E é por isso também que quem evolui nesse sentido consegue conquistar os cargos maiores nas organizações. Porque eu vou te dizer uma coisa, só para eu completar aqui, ó, eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso que eu te falei tecnicamente, você coloca no ChatGPT, você coloca no Google, você coloca num vídeo no YouTube, você aprende. Tudo isso você aprende. Como fazer o método da partida dos dobrados? Tá aqui. ChatGPT, cite para mim o artigo 5º da Constituição. Tu até antecipou o que eu ia perguntar aqui, né? A questão do... Tá, ok, então os profissionais, eles dão atenção demais em decorar coisas que eles não precisam. Eles podem buscar em outras fontes. Tu falou tudo. Essa frase, atenção demais. É mergulhar muito na parte técnica e ser muito raso na parte estratégica. Este é um grande problema. Então, o que você precisa, né? Porque a gente começou, né? O que você precisa para você conseguir conquistar a sua promoção? Vamos falar de soft skills. Eu começaria aqui com a primeira, mudança de mindset. Você precisa começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Você precisa começar a se enxergar como um verdadeiro vencedor. Você precisa começar a se enxergar como um solucionador de problemas, como uma mentalidade de elite, uma mentalidade de campeão. Por quê? Porque tu conhece algum gestor que não é um campeão? Tu pode me dizer assim, eu conheço, meu gestor lá é um FDP, por exemplo. Mas ele talvez não veja o resultado que aquele gestor entregou. Daqui a pouco o teu gestor, ele é um FDP agora. Mas e toda a história que ele construiu? As pessoas não chegam onde elas conseguem, onde elas chegam do nada. Ah, mas ela foi indicada, etc. Bom, se ela foi indicada, então ela pegou o networking dela e foi foda pra caralho, né? Desculpa. E tu traz aí uma coisa bem interessante, networking. Exato! É uma soft skill. É uma soft skill. E que é maior a prova da importância de networking. Pega os nossos políticos. Exatamente. Cara, tem político que não... Eu duvido que tenha o fundamental. Mas tem um baita networking e faz ali os bastidores. Ele está ocupando espaço. Está ocupando cadeiras estratégicas. Estão com altas remunerações, pessoal. A gente não pode ser hipócrita, tá? Então, assim, primeira habilidade que você vai começar a tratar,
Mindset, porque sem o mindset você não vai para lugar nenhum. Sem o mindset você não vai conseguir enfrentar todas as batalhas que você vai enfrentar no campo de guerra chamado empresa. Isso. Lá tu vai ter que entender que se tu ouvir um coleguinha teu fazendo fofoca de ti com outro coleguinha teu, você vai ter que aprender a superar aquilo ali. Hoje as pessoas ficam loucas por não ter uma boa inteligência emocional e querem quase agredir, querem ir lá falar pro Às vezes chefe, até querem agridem. fazer isso, querem fazer aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Então assim, ó, mindset é algo que eu já digo aqui para vocês. E mindset traduzindo para uma linguagem mais simples, como é que a gente poderia colocar ele? É a sua mentalidade. É a sua mentalidade, é você conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente, é não se autossabotar, é não se autoflagelar quase, né? Porque tem pessoas que quase se autoflagelam, mas assim, é você entender que, é uma frase que eu gosto muito, assim, ó, Deus te fez para você ser um campeão. Se você nasceu para isso. Ele não quis fazer as pessoas para elas serem perdedoras. Não. Qual que é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Então, o mindset é isso, é você ter uma boa mentalidade, uma mentalidade campeã, uma mentalidade que faça com que você chegue aonde você quer. É uma visão diferenciada, né? É uma É visão uma forma de diferenciada. observar, porque eu tenho uma outra frase, também eu não lembro quem foi que disse isso, mas que onde todos veem problemas, o campeão vê oportunidade. Exato, você tem que ver Deve soluções. estar naquele livro Cabeça de Campeão. Exato, você tem que enxergar soluções, você tem que enxergar oportunidades que a maioria das pessoas elas não enxergam, pessoal, elas não enxergam. Então agora que você já entendeu o primeiro passo para você conseguir ser promovido, te digo o segundo. Outro pilar, que eu já vou começar a falar pilar aqui, você vai começar a entender mais para frente, né? Mas outra coisa que você precisa começar a ter como habilidade vou falar de dois juntos. Planejamento e organização, tá? Planejamento e organização para uma pessoa que quer ser promovido é lei. É lei. Tá? Aí eu me lembro de uma vez que tu mesmo me disse, né? Que se eu começasse a me organizar no início do dia, eu já ia me destacar dos outros gerentes. Tu já te destacava dos outros gerentes, porque a maioria acorda e vai, né? A maioria dos teus colegas aí, você que tá vendo, a maioria dos teus colegas, eles acordam e vão trabalhar. Eles acordam, eles não se arrumam para ir trabalhar. Eles acordam, eles vão tomar café na empresa. Eles acordam, eles vão lavar a xícara do café na empresa assim que chega. Não, gente. Daí se eu começaria às 8 horas, né, até ir lavar a cara no banheiro, tomar um café. Vamos colocar que ele vai começar a trabalhar lá às 9 horas da manhã, ele vai pegar uma folha de papel e escrever o que ele tem que fazer dentro daquele dia. Sendo que já deveria saber antes de chegar. E quando não é pior, né, Alex? Quando não é assim, ó, ele não consegue pegar uma folha de papel e escrever o que ele vai fazer no dia, porque assim, se ele chegou às 8 horas, já era pra ter chegado antes, né? Não, chegou às 8 horas, tá? Chegou às 8h05. Chegou às 8h05, né? Que tem a tolerância 5 minutos. Chegou às 8h05. Foi escovar os dentes, foi lavar a caneca do café, foi passar o café pra equipe, aí foi lá e tomou o café. Gente, 8h30 já tem gente chegando lá com demanda, né? Jogando demanda para ele. Aí quem não se planejou antes que tinha para fazer, já esquece o que tem que fazer. Daí não vai entregar o quê? E não entrega aquilo que é estratégico, não entrega resultado. Não entrega resultado. Não entrega aquilo que precisa ser entregue. Então, assim, essa pessoa ela é engolida pelo sistema, né? Há pouco, né, numa empresa que nós estávamos, né, a gente ouviu muito assim, nossa, essa empresa é uma areia movediça, né? Tu entra na areia e ela não te deixa tu sair, assim. Quando a gente começa a ver, né, e analisa, a gente enxerga assim, poxa vida, o que tá faltando aqui é gestão, né? É as pessoas enxergarem o que elas podem fazer para não ficar nessa areia movediça, né? Poxa, tudo começa com um bom planejamento. Você, aí que está nos ouvindo ou que está nos assistindo, você se planeja? Você planeja a tua semana? Você planeja o teu dia? Você planeja, por exemplo, aonde você quer estar daqui 5 anos? E daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Você tem que se planejar. De nada adianta. Você tem que saber quais são as escadas que você quer subir na sua vida profissional. Para isso, você vai precisar fazer algumas coisas. Você vai precisar se organizar. Tá? E daí eu te digo o segundo passo. Eu passo a palavra para o Alex também.
De nada adianta você ter um bom planejamento se você não for organizado para conseguir executar aquilo que você planejou que você tem que fazer. Planejamento e organização são irmãos. Então, eles são irmãos. Então, assim, o que eu tenho que fazer para ser promovido? Tem que ser planejar, tem que ser organizado. Vai lá, Alex. Sabe que aqui no escritório a gente tem o hábito de sempre trabalhar com a TV ligada. Com alguma coisa que a gente, obviamente, aqui pelo menos todo mundo tem hiperfoco, então não tem problema de desvio de atenção. Então, de vez em quando, vou fazer uma pausa ali no meu Pomodoro, os meus 5 minutinhos, dou uma olhadinha na TV e daí tá lá o Chris Gardner, estava passando A Procura da Felicidade. E ele estava falando que ele calculava que ele perdia 8 minutos entre tomar água e ir no banheiro, que isso dava tantas ligações, e eu pensei, cara, aqui nós temos uma pessoa formada em A Procura da Felicidade. Tem o pós-doutorado. E eu tava pensando, cara, olha só o quanto de diferença fez na vida do Chris Gardner, que é uma história real, né? O planejamento e a organização do cara ao ponto de ele não ir tomar água para não precisar nem tomar água, nem ir no banheiro para fazer mais ligações, para ter estatisticamente mais chance de superar os concorrentes dele, porque eu não me lembro agora se eram 100 pessoas, né? Eram 100 pessoas. E tinha uma vaga. Isso aí. Então, se ele não fosse uma pessoa, se não tivesse um mindset bem alinhado, planejamento e organização, ele não ia entregar resultado. E tem outra, né? Como ele precisava sair correndo para poder buscar o filho dele, né? Então ele também tinha menos horas que os seus concorrentes. Isso. Então, assim, gente... E ainda tinha o albergue. Então, assim, várias situações. Exata. Então, não, sem sombra de dúvidas, assistam. Né? Vocês já assistiram, com certeza, pelo amor de Deus. Mas, assim, planejamento e organização. Outros tópicos, outros pontos muito, mas muito importantes. Certo, pessoal? Nós estamos aqui fazendo um compilado aqui dessas soft skills através de uma linha mestra, né, que você vai precisar desenvolver. Mindset, planejamento, organização. Nós falamos também do networking ali, né, que eu citei o exemplo ali do político, também é uma linha mestra, né? E o resultado, que eu acabei de falar também, né? Mas eu acho que a gente pode até dar um enfoque mais, né? Assim, ó. Pessoal, resultado, tá? Resultado é a outra coisa que você precisa fazer para você conseguir ser promovido. Quem não entrega resultado tá fora. Ponto. É que o resultado ele é positivo ou negativo, né? Se tu não entrega nada, ele é negativo. Ele é negativo. E daí teu desfecho vai ser a rua. Para e pensa comigo, tá? Vocês são os donos das empresas de vocês. Vocês vão contratar pessoas que não estão dando resultado? Não. Então comece a entender que para você ser promovido, você tem que gerar resultado. Eu ia até brincar aqui e dizer o seguinte, não, porque a empresa privada não é filantrópica, né? Mas eu ia morder minha língua, porque eu já trabalhei numa empresa filantrópica e a empresa filantrópica precisava de resultado. Por quê? Porque senão não faz filantropia. Porque senão ela não faz a filantropia, ela não faz investimento na sua, na sua propriedade, na sua estrutura. Entendam, pessoal. Entendam. Empresa tem que dar resultado. Ponto. E deu resultado, é praticamente obrigatório que tu se torne indispensável. Tu te torna indispensável. Eu não briguei a negociar salário porque eu não podia ficar sem aquela pessoa, porque o impacto no resultado que ela trazia era de 20%. Exato. E daí era melhor aumentar o salário dela e reduzir um pouco a margem. Exatamente. Gente, é você entender que quem gera resultado nunca vai ser mandado embora. Não vai. A não ser que tenha um grande problema comportamental. E aí a gente entra tem alguns, numa outra seara. E aí a gente entra na importância do network. Exatamente. Saber com quem conversar. Tu não tem relações interpessoais com as pessoas que tu precisa ter, se tu traz barreiras intransponíveis entre tu e outros gerentes, outras chefias. Aí não anda. Aí não tem condição. Exatamente. Pessoal, mais um aqui que é muito interessante, tá? De vocês entenderem aí. Aí a gente pode voltar aqui e falar específico de alguns, em algum momento, sem problema, mas só para a gente estar aqui, pelo menos passar um pouquinho para ajudar você que está perdido e não sabe o que fazer para ser promovido, tá? O próximo que eu tenho para falar para vocês é protagonismo, tá? Protagonismo. Como assim protagonismo? Gente, o protagonista, para e pensa numa pessoa que você precisa, senão o negócio não vai. Você tem que querer ser essa pessoa aos olhos do seu gestor. Tá? Por quê? Porque essa pessoa, quanto mais próxima ela está do seu gestor, mais insubstituível ela é. Bem pelo contrário, mais o gestor conta nos momentos mais difíceis.
Então, salário não vai ser um problema, promoção não vai ser um problema, melhor cargo não vai ser um problema, e muito aquém, né? Caso um outro gestor precise de uma pessoa, essa pessoa pode ser indicada, né? Porque tem que estar aberto sempre a novas oportunidades. Lembre-se Exatamente. que desenvolvimento de carreira, ele não é linear. Não é linear. Ele pode ser em outro setor. Eu sou um exemplo disso. Eu estava no departamento jurídico, eu sou advogado de formação e fui fazer uma ascensão para gerência em RH. Exatamente. Pô, foi melhor ou não foi melhor ganhar o dobro? Tá louco? Para mim foi muito melhor. Então, gente, é assim que funciona a vida, tá? Então você aí tem que entender o seguinte: por que o Alex foi escolhido para ser um gerente de RH? Porque ele era o protagonista daquela área. E depois dei um outro pulo também, porque daí foi para RH e tecnologia. Totalmente aleatório a minha formação. E daí não foi bom o aumento também? Ah, foi excelente então, também. assim, pessoal, é isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam entender. Quem é protagonista é colocado uma estrela nessa pessoa, tá? E daí todo mundo vai olhar diferente. Todo mundo vai ver o que está acontecendo. Então você que está querendo aqui, entrou nesse vídeo para aprender como conseguir ser promovido, né? Como você vai aí, o que você precisa fazer para ser promovido? Se torne o protagonista. Se torne o protagonista. E na nossa vida nós temos que ser os protagonistas da nossa vida. Não são as outras pessoas. Não são as outras pessoas. Então, entenda o porquê que você realmente está nesse mundo, tá? Então, isso é muito importante, é muito bacana. Tenha coragem de pegar a condução da sua vida. Exatamente. Sentar não só no banco do passageiro, sentar no banco do motorista. Exatamente. Conduzir, ter as suas próprias metas, objetivos e conduzir, saber conduzir todo mundo que está em volta para você conseguir atingir esses objetivos. É isso aí, isso é muito importante. Pessoal, por fim, nós queremos falar aqui sobre comunicação, networking, já foi falado bastante, né? Mas também principalmente branding, né, Alex? Querendo ou não, você que está procurando como fazer para conseguir ser promovido, você tem que entender que tem muita coisa que fala antes dos seus resultados, antes das suas entregas, antes de te conhecer, que é o impacto à primeira vista, né? A linguagem não verbal. Isso aí. Ela corresponde a mais de 98% da percepção do outro com relação à pessoa que está sendo vista. Então, antes de você abrir a boca, as pessoas já fizeram um julgamento de você. Já sabem se vão confiar ou não em você. Depois que você abre a boca, bom, aí ou você reforça ou você refuta o argumento. Porque nada adianta você chegar lá, tipo um homem terno e gravata, bonitão, postura bem alinhado e tal, queixo erguido, abre a boca e fala besteira. Não resolve, né? Ou não é articulado. Isso aí. Então, pessoal, aqui ó, branding é muito importante, tá? Qual que é o seu arquétipo? Eu sempre dou a mesma dica e as pessoas que seguem essa dica, elas conseguem colher frutos maravilhosos. Sempre se vista como o cargo que você deseja ocupar. Sempre se comunique com o cargo que você deseja ocupar. Ah, mas eu sou estagiário, eu não tenho dinheiro para comprar uma camisa de um analista. O que tu faria, Alex? Cara, eu iria na Renner. Eu iria comprar o melhor que eu pudesse comprar, enquanto não tivesse condições de comprar algo melhor. Você não precisa chegar num lugar com uma camisa de 400, 500 reais da Dudalina. Isso aí. Não precisa. Você tem que adequar isso à sua realidade e espelhar o melhor que você pode. Tem muita camisa legal ali na Renner que não tem diferença nenhuma visualmente para a da Dudalina. Isso aí. Você só tem que escolher cores chaves. Exato. Sua postura vai falar junto com a roupa. Eu nunca me canso de dar o exemplo daquele meu assistente que viu eu indo de terno e gravata todo dia. O rapaz com 20 anos, eu acho que ele tinha menos, 19, começou a ir de terno e gravata. E foi espelhando, ganhou minha simpatia, por óbvio, né? E depois ele foi se desenvolvendo e foi crescendo, né? Ele comprou o melhor que ele podia comprar com o que ele tinha. Depois que ele ganhou o aumento dele, ele comprou coisas melhores, roupas melhores. Gente, é isso. Você tem que entender que roupa não vai ser um gasto. Roupa vai ser um investimento. Obviamente, tudo sempre de acordo com aquilo que você pode naquele momento. Bom, já falamos bastante network, bastante comunicação, pelo menos por uma linha mais en passant. Se vocês quiserem, nós podemos trazer cada um desses tópicos e falar
no nosso podcast só sobre cada um deles. Acho que é bem bacana, a gente pode pensar em como bolar isso. Mas eu preciso fazer um fecho aqui, né, com duas situações. Primeira, tá? Isso aqui é para quem quer ser promovido e aumento salarial e aumentar a sua remuneração. Ou seja, você aí que é da XP Educa também está querendo isso, não é? Nossa, Você já notou que os nossos vídeos de Excel não são aquele vídeo técnico basilar que todos aí têm por aí, né? Não. Nosso curso técnico, ele é direcionado com foco no resultado, com foco Exatamente. naquilo que você consiga aumentar de remuneração ou aumentar aí, subir algum degrau aí na sua carreira, tá? Ele é uma hard skill, mas a gente ensina como aplicar essa hard skill. Beleza. Não adianta você ter um martelo e não saber usar o martelo. Não é dessa forma. Pessoal, e outra coisa é que é o seguinte, nós acabamos de, você que acabou de entrar nesse vídeo, você acabou de conhecer os 8 pilares do método P8, tá? O método P8 ele foi desenvolvido justamente para você que está procurando aumento salarial, que está procurando aí ser promovido e ocupar cargos de referência dentro da sua organização, tá? Então, espero que você tenha prestado bastante atenção. Logo, logo vem surpresa por aí, né? Vem coisa boa aí para todos os nossos alunos aí, alunos da nossa comunidade, tá? Você aí que escuta o nosso podcast, você que assiste o nosso podcast, que vê os nossos vídeos no YouTube, nos acompanha nas redes sociais, logo, logo vem coisa boa. E Alex, aproveita aí e fala um pouquinho do curso Excel aí para o pessoal, que eu acho que isso é importante aí para eles também aproveitarem, né, a oportunidade dessa nossa oferta. Exato. Como nós estávamos falando aqui, Gabriel, hard skill, ela é fundamental. E se você aprende ela de forma estratégica, aplicando da maneira correta, você vai conseguir promoção e aumento salarial. O curso de Excel da XP Educa, ele não é um curso que vai te ensinar só a ferramenta, só fazer o PROC V. Exato. Isso daí você aprende ali nos vídeos do YouTube, a gente mesmo posta de já graça, esse tipo de graça, você aprende de graça, tipo de conhecimento de graça. Fazer PROC V você aprende de graça aqui, é só botar ali no YouTube. PROC X, PROC H, um pouco de VBA também, um pouco de no nosso canal macro. do YouTube tem tudo lá, A pode pegar de parte graça. técnica, aquela normal, você pega de graça lá no nosso canal. Mas a parte de aplicação estratégica dessa ferramenta, com o intuito de ter uma promoção, de ter um aumento salarial, de se desenvolver, bom, isso você só vai aprender, eu te garanto. Só vai aprender no curso de Excel da XP Educa. Os outros vão só te ensinar a fazer planilha bonita. Exatamente. E olha lá, né? Umas nem tão bonitas assim. Algumas nem tão bonitas, uns dashboards assim que eles chamam de impressionadores e tal, mas cara, não é por aí. O que impressiona o teu gestor é o resultado, é a forma com que tu te posiciona, é como tu apresenta, entrega é o de insight, impacto. é a entrega de impacto, é o valor que tu agrega. E é isso que a gente ensina no curso da XP Educa. E agora, por uma promoção por tempo limitado aí de R$ 99,90 em até 3 vezes no cartão, não tem mais desculpa para não aprender essa ferramenta tão importante. Não interessa de que área que você venha, se você vem do RH, se você vem do financeiro, ou até mesmo se você é advogado. Essa ferramenta, ela vai te auxiliar tanto na sua vida profissional, mas também na pessoal, organizando suas próprias contas, se posicionando, afinal de contas, quem tem o controle das finanças pessoais também pode dormir um pouquinho mais tranquilo. Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. dúvidas. Tem o controle da sua vida, né? Não só das finanças. Exatamente. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um podcast, tá? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para algum amigo que está precisando aí realmente saber por onde começar para conseguir ser promovido. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Método P8 em tudo, é XP Educa em tudo, tá? E nos vemos aí nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço então, galera, e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.